Todos. Na temporada de pesquisa jurídica, eu hoje vou falar para vocês sobre como consultar obras para o seu referencial teórico. Primeiro, você deve eleger uma base de dados, por exemplo, o Google Acadêmico. Ele é muito utilizado pelos iniciantes na pesquisa. Então, você vai lá poder encontrar artigos publicados em revistas com qualis da CAPES. Então, por esta razão, você não deve utilizar sites de internet que não têm conteúdo científico de pesquisa, ok? Encontrada essa base, o que é importante você observar? O autor de todo o texto, ele não deve ficar concentrado em ler um texto, por exemplo, que seja denso, mas que não seja científico. O texto, por mais que ele seja denso, não obrigatoriamente ele é científico. E não é interessante também para o pesquisador ler algo que não agrega nenhum valor, além dos conhecimentos que ele já possui. Por isso a importância de ter um bom referencial teórico para a sua pesquisa, para que aquela pesquisa realmente traga uma contribuição para a sociedade. Outra coisa importante, em todos os artigos e livros, no final deles você vai encontrar as referências que aquele autor do texto utilizou. E elas poderão servir para que você possa também consultar algumas daquelas obras, principalmente as que têm mais fácil acesso, livros que estejam realmente disponibilizados nas bibliotecas, principalmente da sua cidade ou da universidade que você estuda ou trabalha, e os artigos de revistas que foram utilizados por determinado autor. Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que o APOD, ele não é muito bem visto na pesquisa. O que é o APOD? É você, por exemplo, citar Jorge Miranda, APOD, Blaine Queiroz Caula, 2015, página 10. Primeiro que ele vai exigir que você saiba qual é o ano que o Jorge Miranda escreveu e qual página está aquela referência. Isso já é a maior dificuldade. Segundo ponto é que não traz segurança. Você não tem como saber se Blaine realmente fez uma citação na íntegra do que Jorge Miranda disse. Por conta disso, o APOD ele não promove segurança à pesquisa, a não ser que seja um texto de um clássico que realmente você não vai encontrar nas bibliotecas e nem na internet. Uma coisa importante da citação é que você não é obrigado a convergir com o autor. Você pode citá-lo e convergir com ele ou divergir do que ele diz. Então, logo após a citação, você coloca a sua posição doutrinária com relação àquilo que foi citado. Outra coisa importante é evitar, e aí é um erro muito cometido por vários pesquisadores brasileiros, de ficar sempre citando legislações de todos os níveis, federais, estaduais, municipais ou a própria Constituição. Um artigo de legislação ele só deve ser citado se realmente ele engrandecer e for realmente o motivo, a problemática da sua pesquisa. Exemplo, quando ele está sujeito a uma ação direta de inconstitucionalidade, então realmente o artigo merece uma discussão doutrinária e obviamente que você, nesse caso, você deve citar. Não sendo isso, o leitor ele tem acesso à legislação. A legislação é pública, está no site do Planalto. Você pode mencionar o artigo da legislação sem citar ele na íntegra e deixar que o leitor vá até a legislação e leia o artigo que ele se interessar. Nós temos dois tipos de citações estabelecidas pela ABNT, a citação direta e a citação indireta. A citação direta ela pode ser curta e pode ser longa. A curta é quando ela tem até 3 linhas, você está citando ipsiliter o que determinado autor disse, então você vai colocar as aspas e você vai colocar o ano e a página que aquilo está dito no livro do autor. E a citação longa, você não vai colocar aspas, vai dar um recuo de 4 centímetros, reduzir a fonte para 10. E, obviamente, se você está fazendo a citação longa, é muito importante que você faça uma ponderação, uma crítica sobre aquela citação e não apenas transcreva o que um autor diz e você nada tenha a dizer. E se você nada tem a dizer, então não cite o que o autor disse. A citação longa, ela realmente é um exercício hermenêutico do autor. Você vai interpretar
o que Jorge Miranda disse, o que Luiz Roberto Barroso disse, e aí o leitor do texto, ele vai entender que Jorge Miranda não diz com aquelas palavras, e sim você que escreveu o texto. Se ele quiser, leitor, ele procura o livro do autor e lê na íntegra o que o autor disse. Então, muitas vezes, a citação indireta, ela realmente enriquece muito a pesquisa, porque foi um exercício hermenêutico de quem escreveu o texto, ok? Outra coisa muito importante que a gente deve falar aqui é que as regras da ABNT, elas têm uma razão de ser. A razão é promover a segurança e a ética da pesquisa. Então, por que citação direta? Por que citação com aspas? Por que citação com ano e página? Isso tudo é para promover a segurança e o leitor possa acreditar naquilo que ele lê, certo? Outra coisa que é importante falar para vocês hoje é o plágio acadêmico. O plágio acadêmico é quando você cita o texto de um autor e não referencia ele. Então, você está querendo dizer que aquelas ideias são suas, quando na verdade não são. E plágio, para quem não sabe, é crime e está tipificado no Código Penal brasileiro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula e depois a gente volta com mais uma aula na temporada de pesquisa jurídica. Boa tarde.